A aula 1 da disciplina Bases Conceituais da Energia trata sobre o conceito de energia, que justamente é a base da disciplina. E o que vamos ver nesta aula são os seguintes temas: energia, uma definição inicial, o que é energia, força e movimento, trabalho e energia, potência, unidades de potência e energia, leis da massa e energia e a proposta de alguns exercícios. O que é energia? Para saber o que é energia, o primeiro que temos que fazer é procurar um dicionário. E de acordo com esses dicionários, a maioria diz o seguinte: energia é força, vigor ou firmeza de caráter. Está relacionado com a constituição mais espiritual de uma pessoa, né? Além disso, tem outra definição que diz potência ativa do organismo. Essa já é mais uma definição física que se refere à força, né? Potência ativa. Tem outra definição, virtude natural e eficaz que as coisas possuem. Outra definição, força de alma. Ou seja, é uma definição um pouco mais espiritual, está relacionada com a fortaleza, né, de uma pessoa. Porém, se vemos a raiz da palavra energia, vemos que ele tem como origem o grego energeia, que significa força em ação, e é quase o sinônimo de trabalho. Força em ação, então se refere a uma força aplicada em alguma ação que nos vai ter como resultado alguma modificação, um trabalho. Outra definição dos dicionários diz é a propriedade de um sistema que habilita a realizar trabalho. Essa já é uma definição mais perto, né, do que é energia na física. Uma última definição é faculdade que um sistema de corpos possui de fornecer trabalho mecânico. Bom, esse termo energia é bastante complexo, é um dos temas da física muito difícil de ser explicado. E existem livros, né, de várias páginas que tentam explicar desde diversos pontos de vista, tanto da física mesmo, como também da filosofia. O resumo é que energia é a capacidade de produzir trabalho. Ou seja, para nossa finalidade da disciplina, essa definição é suficiente. Energia é a capacidade de produzir trabalho. No entanto, se vemos assim de forma mais profunda, o universo é constante. E é muito importante levar em conta isso. Esta foi uma definição encontrada assim, ao estudar a dinâmica do universo desde a origem, né, com as diversas teorias existentes, e é uma verdade que a quantidade de energia total do universo é constante. Outra ideia assim, fundamental é que a energia não pode ser criada ou destruída, somente pode ser transformada, ou seja, convertida de uma modalidade ou forma de energia em outra. Nós não podemos criar a energia, só transformá-la. Por exemplo, de energia elétrica, a energia elétrica pode ser transformada em calor, a energia eólica em energia elétrica, a energia química em energia elétrica e assim de diversas formas, né? E para isso precisamos de conversores de energia. Esses conversores vão ter a capacidade de transformar essa energia de uma forma em outra, mas fica claro que não podemos criar. Uma definição mais completa de energia é este seguinte extrato de um texto:
Entender a energia significa entender os recursos energéticos e suas limitações, bem como as consequências ambientais da sua utilização. Energia, meio ambiente e desenvolvimento econômico estão forte e intimamente conectados. Essa ideia nos leva à questão principal de que a energia é inerentemente um estudo interdisciplinar. Engloba aspectos tanto físicos, tecnológicos, como também econômicos, sociais, do meio ambiente, e está aí o desenvolvimento econômico no meio. Ou seja, todo o que se faz na atualidade, grandes empreendimentos, construção de usinas, a procura de recursos, né? Tudo está relacionado com o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico precisa energia, então não podemos deixar de mencionar que a energia está em todos os aspectos da nossa vida. Está desde os alimentos, transporte e todo. Onde observemos existe necessidade de energia. E a falta de energia leva a uma série de transtornos, crises. E a invenção de qualquer conversor muito melhor, mais eficiente, leva também a modificação da civilização. Peguemos o exemplo do conversor vela de navios. Esse conversor nada mais é o aproveitamento da energia cinética dos ventos aplicada a um navio. Quando se conseguiu fazer esse controle, essa adaptação do conversor vela num navio, com a invenção das caravelas, isso possibilitou o transporte, né, de muitas toneladas por longos quilômetros, muitos quilômetros no mar, e levou a conquista, né, de territórios. Toda essa revolução, como sabemos na história, se encontra nas navegações, né, de Portugal, da Espanha, e levou à transformação do mundo. É só um exemplo, e podemos descobrir muitos outros conversores onde vemos claramente essa questão, né, de que a energia está em todo e relacionada com o meio ambiente, desenvolvimento econômico e a civilização, né, desenvolvimento da civilização. Outra questão, o uso adequado da energia requer que se leve em consideração tanto as questões sociais como as tecnológicas. Isso reforça o que estava mencionando, né, que a energia está intrinsecamente relacionado com diversos temas e por isso que é uma área totalmente interdisciplinar. O que é energia, então? Já vimos que energia é a capacidade de produzir trabalho e energia é uma medida de transformação que pode ser aplicada ao movimento, à luz, ao som, às reações químicas, a qualquer processo natural que envolva alguma mudança ou possibilidade de uma mudança. Em resumo, energia é a capacidade de produzir trabalho. Bom, até aqui temos uma definição teórica e vamos ver agora sim um pouco da análise matemática que relaciona o que foi mencionado. Em todos esses conceitos teóricos estava presente a ideia de força, movimento, trabalho. E então, o que é a relação entre força e movimento? Essa relação entre força e movimento foi determinada, explicada assim de forma clara, utilizando equações matemáticas por Isaac Newton, através do princípio fundamental da dinâmica, que seria a segunda lei de Newton. E essa lei menciona que o que causa a mudança de velocidade em um corpo é a força resultante. Ou seja, a soma vetorial de todas as forças é igual à força líquida aplicada a ele. A mudança de velocidade é variada a uma taxa ditada pela aceleração imprimida ao corpo por meio da força resultante aplicada. Além disso, uma força é a interação entre um corpo e os outros corpos do ambiente.
como já tínhamos mencionado várias vezes, energia é a capacidade de produzir trabalho. Então, para produzir esse trabalho é necessário uma força. E uma força, portanto, é uma ação exercida num corpo com a finalidade de mudar o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Que é a força necessária, ou qual seria, né, a força necessária para produzir um determinado movimento? Essa pergunta é respondida através da segunda lei de Newton, que fornece uma resposta a este problema, dizendo que a variação com o tempo da quantidade de movimento é proporcional à força aplicada e tem a direção desta força. Esse é o enunciado dessa lei fundamental da mecânica. E tudo isso levou a que conhecemos como o cálculo infinitesimal, ou seja, o estudo dos fenômenos no limite, em pequenas frações, né? Por exemplo, essa derivada aqui que estamos olhando é a função, né, de força, e onde o P é a massa vezes a velocidade, que é a quantidade de movimento, né, produto de massa pela velocidade. Então essa quantidade de movimento que está aqui nessa derivada dp com relação ao tempo é substituída aqui, né? Fica massa vezes velocidade com relação ao tempo. Ao resolver essa derivada, a massa, que é constante, sai fora e fica a derivada da velocidade com relação ao tempo, que seria a aceleração. E aí resulta então que força é igual a massa vezes aceleração. Essa é a conhecida lei fundamental da mecânica, que a força é igual a massa vezes aceleração. A partir daí podemos mencionar algumas unidades, né? Podemos falar de outra forma, que a aceleração é igual a força resultante dividida pela massa. E aqui aí as diversas variáveis que estão envolvidas mostram que o símbolo V é a velocidade. Na unidade no sistema internacional é metros por segundo. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. A força F é a unidade, é o Newton. A massa, a unidade é quilogramo. Portanto, aqui temos uma observação que a aceleração somente ocorre se houver ação de uma força resultante sobre o corpo. Bom, uma vez analisada essa equação fundamental proposta por Newton, da força igual a massa vezes aceleração, agora chegamos ao que é trabalho e energia. Então vimos que energia é a capacidade de produzir trabalho. Então aqui mencionamos em primeiro lugar que, de acordo com a abordagem mecânica, o conceito de trabalho pode ser enunciado como o produto de uma força pela distância, na qual esta força age, aplicada em um corpo. Então, quando vemos o trabalho em qualquer ação, qualquer atividade, é o resultado, né, de uma força pela distância. Assim, o trabalho é a consequência de se aplicar energia a um corpo. Vamos repetir esta ideia. O trabalho é a consequência de se aplicar energia a um corpo. E o trabalho é relacionado com o resultado de uma transformação de energia. Então vemos que trabalho e energia estão intimamente relacionados, né? E é consequência do outro. A análise de Newton partiu da conhecida anedota, né, da queda de uma maçã, ou em qualquer corpo, né, que observemos um corpo sólido que está caindo, ele sempre vai estar se dirigindo ao solo, ele vai cair, e essa altura Z é variável, né? Pode ser de alguns centímetros até vários quilômetros, mas
ela vai cair de forma vertical e a cada instante vamos verificar uma velocidade, não? Como neste exemplo, velocidade 1, e depois de um deslocamento de uma certa distância h, que seria a diferença entre Z2 e Z1, vamos verificar uma velocidade V2, que vai, finalmente, o corpo vai se deter quando colapse, né? Quando exista aqui um obstáculo, no caso seria o chão. Então, esse corpo solto verticalmente de uma altura Z e que cai sob a ação da gravidade. Então, aqui está o conceito de gravidade, da aceleração da gravidade, que é a força, né, que exerce o planeta Terra sobre os corpos, com direção ao centro da Terra. Então, para um instante genérico, ao longo da queda, essa lei de Newton, a lei fundamental da mecânica, podemos escrever de outra forma, ¿no? Aqui estamos novamente repetindo que essa força Z, ou seja, nessa vertical, é igual a essa derivada de massa vezes velocidade com relação ao tempo. O que se faz a seguir é um artifício colocando uma derivada de Z, dessa distância vertical, no numerador e no denominador. E ao resolver essa derivada vai ficar a massa, não sai para fora, e vai ficar a derivada de Z com relação ao tempo e derivada da velocidade com relação à distância Z. Portanto, a massa é igual a velocidade vezes derivada da velocidade com relação a essa derivada da distância Z. E fica finalmente que a força Z vezes a derivada de Z é igual a massa vezes velocidade e derivada de velocidade. Nessa equação, Fz é a componente da força na direção vertical. E ao fazer a integração entre essas duas posições, entre Z1 e Z2, vai ficar a integral desta equação Fz vezes derivada Z, vai ficar resolvendo aqui dois termos, onde diz o primeiro 1 meio massa vezes velocidade 2 ao quadrado, ou seja, a velocidade no ponto próximo ao chão ao quadrado, menos 1 meio massa vezes a velocidade 1 ao quadrado. Então aqui a velocidade, como podemos ver, é ao quadrado. E aí então surge a equação de energia cinética. Então 1 meio massa vezes velocidade ao quadrado é a conhecida energia cinética, que podemos representar pela letra T maiúscula. Então, energia cinética é 1 meio vezes massa vezes velocidade ao quadrado. Vamos seguir a análise dessa integral. Novamente aqui vemos a representação de trabalho através da integral entre Z1 e Z2 da força e a derivada Z. O trabalho é representado pela letra W. E representa, né, o trabalho realizado pela força Fz no deslocamento vertical de Z2 a Z1. Tudo isso significa que o trabalho realizado por uma força Fz entre duas alturas Z2 e Z1 é a diferença das energias cinéticas do corpo nos dois pontos. Ao levar em conta a queda de um corpo sob a ação da gravidade, o que vamos fazer é substituir essa aceleração pela força exercida pela gravidade, denominada aceleração da gravidade G, que nesse caso é negativa, porque está em direção ao centro da Terra, né? Vai caindo, a queda de um corpo sempre em direção ao centro da Terra. Então, ao fazer essa substituição aqui, e o H representa a diferença entre Z2 menos Z1, vai ficar que o trabalho é igual a aqui, resolvendo a integral, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura, né, entre Z1 e Z2, e isso aí vai representar esse Z1 e Z2 o H, essa altura H. Portanto, aqui temos já a conhecida
lei ou equação da energia potencial. Massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Então, neste caso, aqui o trabalho é dado pelo produto da força pelo deslocamento. Isso corresponde à ideia intuitiva de que temos do trabalho, né? Que falamos que o trabalho é a aplicação de energia e uma distância determinada, né? Então essa diferença assim, entre um ponto e outro, entre Z1 e Z2, vamos ver aí as componentes de massa vezes aceleração da gravidade, e o que muda é a distância. E aqui vemos que isso também, tudo isso aí é igual em termos de energia cinética a 1 meio vezes a massa vezes velocidade 2 ao quadrado, menos 1 meio massa velocidade 1 ao quadrado. Aqui então a componente, ao reordenar esses termos, vemos que a componente no ponto 1 seria uma parte de energia potencial, mas a componente de energia cinética. E ao outro lado, já no ponto 2, também temos uma componente de energia potencial e componente de energia cinética. Então, essa energia potencial é representada pela letra U, massa vezes aceleração de gravidade vezes a altura, né? Que seria, por exemplo, uma roda hidráulica. Ao ser movimentada, quando cai água, a água vai ter uma certa massa. A aceleração da gravidade é constante e o que vai mudar é a altura, né? Essa água pode cair de 1 metro ou de 10 metros, 30, depende, né, do local. Então, isso aqui é o fundamento de uma usina hidroelétrica, por exemplo. As variações da energia potencial e da energia cinética são o trabalho realizado. Então, toda essa somatória, tanto de energia potencial e a cinética, essa somatória é a energia mecânica, que é a capacidade de produzir trabalho. Então, essa definição, né, que energia é a capacidade de produzir trabalho, estamos falando de energia mecânica. E genericamente a energia total de uma partícula de massa m no campo gravitacional a uma altura z é dada por esta relação entre energia cinética mais energia potencial. E aqui é o resumo, né, de toda dessa análise que estamos fazendo, é que energia é igual a 1 meio massa vezes velocidade ao quadrado mais massa vezes aceleração da gravidade por uma certa altura. Então, as unidades de trabalho é essa integral entre dois pontos, uma distância entre x0 e x, vezes a força e a derivada dessa distância. Então, e além disso, o trabalho é essa variação, né, entre energia cinética mais energia potencial. E daí surgem as unidades, né, que estão aí envolvidas, as variáveis de trabalho, que é símbolo W, e a unidade é mesmo de energia, né, newtons por metro, ou seja, o joule. Distância em metro, força em newton, e energia também é dada em joule. Então, tanto o trabalho como a energia têm a mesma unidade. Por outro lado, vemos que energia, então, em termos das unidades da energia potencial, está envolvida aí a massa, a aceleração da gravidade, a altura e a velocidade para a energia cinética. Aí vemos, né, que a unidade de massa é o quilograma, a aceleração da gravidade já mostramos, uma aceleração em metros por segundo ao quadrado, altura m e velocidade metros por segundo. A altura está dado em metros no sistema internacional. A potência, agora sim, né, uma vez já esclarecido o que é força, trabalho, energia, suas respectivas unidades, vamos chegar ao que é potência, porque potência está envolvida, né, em todas essas variáveis. Quando falamos vatios, kilovatios, é potência. Então, potência é a taxa com que se realiza trabalho, ou a taxa com que a energia é produzida, utilizada ou transferida. Então, trabalho a potência é o trabalho realizado com relação ao tempo gasto.
Em outras palavras, é a energia utilizada com relação ao tempo gasto. Portanto, potência é o trabalho realizado por unidade de tempo. Potência é o trabalho realizado por unidade de tempo aí nesta equação. E a unidade de potência é o vatio, que é a potência dissipada quando se gasta 1 joule em 1 segundo. Em outras palavras, a energia utilizada é igual a potência vezes o tempo de uso. Com relação às unidades de potência, potência então é uma grandeza que traduz a velocidade na qual ocorre a transformação de energia em trabalho. Então, potência é trabalho com relação a uma variação no tempo, ou energia com relação ao tempo. Aqui vemos o símbolo de potência, letra P, unidade é o vatio, que na realidade é joules por segundo, ou seja, de energia, a variação de energia em 1 segundo. E a variação de tempo, o período, é também dada em segundos. Agora, falando de unidades de potência e energia, já mencionamos várias vezes o joule, que é a unidade de energia e trabalho no sistema internacional. 1 joule, então, é o trabalho necessário para exercer a força de 1 newton pela distância de 1 metro. O vatio, que é o vatio? Unidade de potência correspondente à energia de 1 joule durante 1 segundo. E aqui podemos ver que o vatio pode ser utilizado assim em unidades como kilovatio, megavatio, gigavatio. E em termos de energia, vatio hora. Ou seja, quando falamos de energia, já está aí o tempo, né? Vatio hora seria a unidade de energia correspondente ao funcionamento de uma força de energia de 1 vatio durante 1 hora. 1 vatio hora então é igual a 3.600 joules. Para fazer a conversão, 1 vatio hora corresponde a 3.600 joules. E utilizamos frequentemente o quilovatio. Então, aqui para esclarecer, existem unidades de potência no sistema internacional. O quilovatio é mais conhecido, né? Aquele que mais se utiliza, seria 1000 vatios. Mas também existe o megavatio, que seria 1000 kilovatios ou 1 milhão de vatios, né? O gigavatio seria 1000 megavatios. E aí podemos ir vendo, né, a quantidade de zeros para definir quantos vatios temos. Aqui seria 9, né? 9 zeros. Ou seja, unidade de energia já é com o tempo 1 hora, né? Kilovatio, que seria 1000 vatios hora. 1 megavatio hora seria 1000 kilovatios hora. Gigavatios hora igual a 1000 megavatios hora. Teravatios, aqui teravatios hora seria a 1000 gigavatios. Bom, essas unidades então dependem, né, das potências. Existem usinas de pequeno porte, usinas hidrelétricas que podem ser micro-usinas, né, estamos falando de 5 kilovatios, a grandes usinas que podem chegar na ordem de gigavatios. Então depende do uso, né, que fazemos de acordo com o tamanho, né, dos sistemas. Mas também devemos esclarecer que existem outras unidades, mesmo na atualidade, né, existindo no sistema internacional, existem unidades ainda de outros sistemas, que principalmente de inglês. Por exemplo, caloria por minuto seria caloria por minuto igual a 68,8 vezes 10 a menos 3 vatios. O sea, podemos fazer a conversão utilizando estes valores que estão aqui nessa coluna da equivalência. Existe também quilocaloria por hora, que seria aqui o valor, aqui está 1,163 vatios. Cavalo vapor métrico, CV, que a conversão seria 735,49 vatios. E este é o horsepower HP, 746 vatios.
Mas también existe BTU por hora, que sería British Thermal Unit por hora, 0,293 vatios. Y en baixo aquí en esta otra tabla de unidades de energía vemos varias otras, ¿no? Caloría, kilovatios hora, toneladas equivalentes de petróleo, terawatt ano, British Thermal Unit, que BTU, barril de petróleo equivalente, BBL, metro cúbico de gas natural, metro cúbico. Aquí en esa otra columna de equivalencias están los valores para hacer la conversión. Significa que podemos hacer una conversión de una unidad para otra. Y eso ahí, hasta en la actualidad, en diversos momentos de uso de combustibles. Por ejemplo, vimos que se compra por barriles de petróleo, mas también existen unidades de galón, litro, en fin, de la misma forma, ¿no? Podemos hacer diversas conversiones. Bueno, terminando esa parte, vamos a ver ahora las leyes que están envolvidas directamente en la energía. Ya teníamos mencionado en el inicio algunas que están relacionadas con este tema. Primero que debe ser mencionada la ley de conservación de la masa. ¿Qué dice esa ley? En cualquier sistema físico o químico nunca se crea ni se elimina materia, apenas es posible transformarla de una forma en otra. Esa ley es fundamental. ¿Por qué? Porque explica uno de los grandes problemas mundiales, que es la polución ambiental. Entonces, vamos a leer nuevamente para que fique claro que lo que está relacionado con esa polución ambiental. Dice, en cualquier sistema físico o químico nunca se crea ni se elimina materia, apenas es posible transformarla de una forma en otra. Cuando extraemos un metal, por ejemplo cobre, que está en la naturaleza, se hace explosiones, una serie de procesos, ¿no? de la mineración. Y eso ahí nunca vamos a conseguir tornar tal como estaba en el inicio. Vamos a retirar material, mas nunca vamos a poder hacer lo contrario, ¿no? Entonces vamos a conseguir transformarlo de una forma en otra. Esa es la ley de conservación de la masa. Otra ley fundamental relacionada con energía es la primera ley de termodinámica o principio de conservación de energía, que dice que la energía puede ser transformada de una forma en otra, mas no puede ser creada o destruida. Eso ya mencioné en el inicio, cuando estábamos definiendo el tema de energía. La segunda ley de termodinámica, o también conocida ley de entropía, que dice esa ley, que embora la cantidad de energía sea preservada, es siempre degradada. Todo proceso de transformación de energía dase a partir de una manera más noble para una menos noble o de menor cantidad. Cuanto más trabajo se conseguir realizar con una misma cantidad de energía, más noble será ese tipo de energía. Bueno, esta ley de entropía también es fundamental, ¿no? Porque explica la degradación que va existiendo, ¿no? Y el ser humano es un ejemplo clásico, ¿no? De que el ser humano desde que nace va pasando tiempo, llega a un pleno desenvolvimiento y después va cayendo, ¿no? Con el paso de los años en términos de salud, de todo, ¿no? Envejecimiento, es una degradación. Más o menos es eso algo que explica, ¿no? A entropía. Eso no podemos contra a entropía no dá para hacer nada, ¿no? Es una ley fundamental de termodinámica relacionada con la degradación de la energía. Entonces, esa ley de entropía menciona, ¿no? Que como consecuencia de la segunda ley de termodinámica, a consecuencia que todo cuerpo que posee una forma ordenada necesita de energía de alta calidad para mantener su entropía baja. La única forma de intentar mantener la entropía así alta es agregando, trayendo cantidades de energía, ¿no? de una forma más noble. Si no, la degradación es constante.
É impossível obter energia de melhor qualidade do que aquela disponível inicialmente. Ou seja, não existe a reciclagem completa da energia. Outra ideia relacionada com a entropia, que a energia dispensada em qualquer transformação será perdida para sempre. Em cada transformação, a energia útil torna-se menor, o que implica maior desordem nos sistemas e, consequentemente, a entropia aumenta cada vez mais. Então, a entropia podemos observar de diversas formas, desde sistemas muito pequenos até nas estrelas, né, nas galáxias, no universo todo. Essa entropia está relacionada então com o decaimento, a degradação da energia. Bom, para finalizar, existem 3 exercícios que o objetivo é aplicar esses conceitos, principalmente de transformação de uma unidade em outra e aplicar as leis, as duas equações de energia potencial e energia cinética. Tem um exercício, por exemplo, o primeiro diz: uma usina hidrelétrica tem um reservatório que está a 22 metros do ponto onde as turbinas estão instaladas. Considere que há 100.000 litros de água. Qual é a energia potencial neste volume de água? Bom, aqui o que se tem que aplicar é essa equação, né, da energia potencial, já que temos o volume de água e aqui está a altura, 22 metros. O outro exercício é de 5 metros cúbicos de ar deslocam-se a 10 km por hora. Qual é a quantidade de energia associada? Aqui se aplica a equação de energia cinética. E finalmente o último exercício diz: um aquecedor elétrico tem potência nominal de 1500 watts. Qual será o gasto monetário associado à utilização de energia elétrica durante 6 horas de funcionamento, sabendo-se que o custo de 1 kWh é 20 centavos, né, de reais? Bom, esses exercícios vão ser resolvidos na aula, mas também estão disponíveis no Moodle, em forma já de um documento digitalizado. Bom, então esse tema de introdução à energia é a primeira aula da disciplina e seria interessante ampliar, né, já por conta de cada aluno. Existe muita literatura relacionada com esse tema. É um tema interessante, né? Como já falei, engloba muitos aspectos, tanto físicos, principalmente também existe a discussão relacionada com o meio ambiente e economia. Então termino a aula de hoje e espero que vocês se aprofundem mais no tema. Muito obrigado.